Olá, galera do oitavo ano, A, B e C, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos estejam bem, com saúde, em paz, felizes. Nós vamos iniciar hoje mais uma videoaula, dando continuidade às orações subordinadas. Eu já fiz para vocês uma videoaula explicando sobre o que são orações subordinadas e coordenadas, quais são as classificações, o que são orações subordinadas substantivas e a última videoaula da semana passada foi sobre as orações subordinadas adverbiais, todas as suas classificações. E depois nós tivemos a nossa aula online pelo Google Meet a respeito das adverbiais e hoje nós vamos concluir a respeito com as orações subordinadas adjetivas. O que são as adjetivas? As adjetivas, elas exercem a função de quê? De adjetivos, tá bom? Vamos ver qual é o conceito e sobre cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a oração subordinada adjetiva é aquela que exerce a função de adjetivo, tá? O que é um adjetivo? Adjetivo é aquilo que estabelece característica ao substantivo, tá bom? Então, aqui, vamos ver. Olha, os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, que, quem, onde, cujo, cujos, cuja, cujas e quanto são os conectivos dessas orações adjetivas nos períodos, tá bom? Um período composto por subordinação adjetiva. Então, sempre a adjetiva, ela vai iniciar com um desses pronomes citados aí acima, ok? Gente do céu, agora que eu estou vendo tanto que eu estou descabelada. Jesus, apague a luz. Compare. Olha, admiro pessoas que se esforçam, admiro pessoas esforçadas. Então, que se esforçam é a minha oração subordinada. Ai, gente, deixa eu passar um guspinho aqui nesse cabelo para ver se ele abaixa. A oração subordinada adjetiva. Essa aí de baixo, admiro pessoas esforçadas. Pessoas é o meu sujeito, esforçadas é o adjetivo. Tá vendo por que é subordinada adjetiva? Tá? Olha, a oração que se esforçam equivale ao adjetivo esforçadas, certo? Assim, ó, e desempenha em relação à oração principal a mesma função sintática que o adjetivo. Compare. O computador japonês causou boas impressões. O computador que é japonês causou boas impressões. E nós temos, outros exemplos. É um trabalho emocionante. Emocionante é o adjetivo. Agora outro. É um trabalho que emociona. Que emociona é oração subordinada adjetiva. Aí nós temos as classificações das adjetivas. Dependendo do sentido que as orações subordinadas adjetivas têm no texto, elas podem ser classificadas como explicativas ou restritivas, tá? Classificação das explicativas. As explicativas, já de regra, gente, esse conteúdo é muito fácil, sabe por quê? As explicativas, elas vêm separadas por vírgula. Elas vêm separadas por vírgula. Então, é muito fácil de você diferenciar as adjetivas explicativas das adjetivas restritivas. Por quê? As explicativas vêm separadas por vírgula. Olha aí o exemplo que nós temos,
São orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo que se refere, explicando sua característica principal. Aí vem os exemplos. Problema, vírgula, que era de fácil resolução, vírgula, tá vendo? Que está separado por vírgula, deixou os alunos apreensivos. Então, nós temos aí, ó, está explicando o sentido do termo que se refere. Nós temos a oração principal, o problema deixou os alunos apreensivos, e temos a oração subordinada adjetiva explicativa, que era de fácil resolução. Exemplo. O aluno que era irresponsável vivia faltando às aulas. Oração principal. O aluno vivia faltando às aulas. Qual aluno? Todos? Não, só aquele que era irresponsável. E está aí, tá? Nós temos exemplos, ó. As missões espaciais americanas que tinham cunho político levaram o homem a pisar na Lua. As orações principais. As missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua. Aí nós temos uma oração subordinada explicativa que tinha cunho político, que está separada por vírgulas, tá? Agora, nós vamos ver sobre as restritivas. As restritivas delimitam o significado do antecedente. É indispensável ao sentido do período. Não vem separada por vírgula. Exemplos. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. A oração principal é: os políticos merecem nosso respeito. A oração subordinada adjetiva e restritiva é: que são honestos. De acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem respeito, mas apenas um conjunto restrito, ou seja, aqueles que são honestos. Olha o outro exemplo. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. A oração principal é: ele implantou o sistema. A subordinada é: que nós desenvolvemos. A oração que nós desenvolvemos restringe o significado da palavra sistema. Ele não implantou um sistema qualquer, e sim um sistema específico, ou seja, o que nós desenvolvemos, tá? Gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela é separada da oração principal por uma pausa, tá? E na escrita, ela é representada pela vírgula, então é comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas. Então, as explicativas, elas sempre vêm separadas por vírgula. Isso aí é uma regra, não é exceção. As explicativas, elas sempre têm uma vírgula e as restritivas não. Como é que você vai diferenciar? Explicativas, vírgula, restritivas, não. Atenção, pessoal, não confunda a oração adjetiva com a substantiva. Por quê? Olha o exemplo. Você sabe o que torna a sociedade mais humana? É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, você sabe aquilo que torna a sociedade mais humana. Aquilo, o O aí, é um antecedente. Então, você não sabe o que está perdendo. Aquilo, O, é um antecedente do pronome relativo que. Então, você não sabe aquilo que está perdendo, tá? Agora, nós temos também as adjetivas reduzidas. Reduzidas de quê? Vocês vão entender agora. Exemplo. O louquinho estava com um cordão amarrado na ponta de uma vassoura. Oração principal. O louquinho estava com um cordão. E a oração subordinada.
amarrado na ponta de uma vassoura. A segunda oração poderia ser desenvolvida, isto é, ser apresentada de outra forma e ainda assim expressar a mesma ideia. Olha o exemplo. O louquinho estava com um cordão, que é a oração principal, que estava amarrado na ponta de uma vassoura, que essa aí é a restritiva desenvolvida. Então, nós temos restritiva reduzida e temos restritiva desenvolvida. Concluímos, então, que as orações subordinadas adjetivas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Olha, as orações adjetivas reduzidas, quando reduzidas, têm o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Por exemplo, o professor observou duas alunas a discutir baixinho sobre o conteúdo da prova. Essa aí é reduzida de infinitivo. Por que de infinitivo? Os verbos no infinitivo são aqueles terminados em ar, er ou ir. Então, nós temos aí o verbo discutir, que tem a terminação ir, então é um verbo que está no infinitivo, certo? Aí tem outro caso. A menina, conversando demasiadamente, não ouviu a aula. Nós temos um verbo aí que ele está no gerúndio, tá bom? Que é esse gerúndio? Quando tem a terminação NDO. Sempre que tem essa terminação NDO, é o meu gerúndio, ok? E depois eu tenho um verbo terminado no particípio. Sempre quando tem a terminação ada, ado, ido, são verbos terminados em particípio. Aí eu tenho um exemplo. Eu comprei uma nova moto lançada neste ano. Aí eu tenho lançada, do verbo lançar. Esse ada, ido, ado são os particípios, tá bom? Então, são orações reduzidas, adjetivas reduzidas. Pessoal, nós temos aí as reduzidas de infinitivo, ó. Observei um pássaro a cantar harmoniosamente. A desenvolvida. Observei um pássaro que cantava harmoniosamente. Tá vendo? Depois, reduzida de gerúndio. Este é o rio poluído, agonizando por tanta sujeira. Este é o rio poluído, que agoniza por tanta sujeira. Reduzida de particípio. Aí vem, aqui estão os contos avaliados pela comissão julgadora. Aqui estão os contos que a comissão julgadora avaliou. Então, nós temos aí verbos, tá? Que estão no infinitivo, no gerúndio e no particípio. E são orações adjetivas reduzidas, tá bom? Pessoal, só fazendo uma recapitulação aqui. Nós vimos por que são adjetivas, porque elas são relacionadas a adjetivo, exercem a função de adjetivo. Vimos aí quais são os pronomes relativos que introduzem essas orações adjetivas. Vimos sobre a classificação das adjetivas, que são as explicativas e restritivas. Exemplos detalhados das explicativas e das restritivas. Nós vimos sobre as adjetivas explicativas detalhadamente. Depois nós vimos a respeito das restritivas bem detalhadamente. E passei para vocês um macetezinho onde explica qual é a regra de você saber quando ela é explicativa ou quando ela é restritiva. Quando ela é explicativa, ela vem separada por vírgula, e quando ela é restritiva, ela não vem separada por vírgula, tá? E na nossa aula de quinta-feira, eu espero que vocês tirem possíveis dúvidas que vocês venham a ter a respeito disso aí.
Então, eu deixo aqui para vocês um beijo, um abraço. Fiquem todos com Deus. Fui. Beijo, gente.